A matéria tentou ser compreendida por vários séculos e chamou a atenção de muitos cientistas, mas não só deles. Antes ainda, filósofos pré-socráticos também buscavam entender sua formação e propuseram que sua composição poderia ser de água, ar, terra ou fogo. Mais tarde, Dalton comprovou a composição da matéria por átomos, e a partir dele surgiram modelos como bola de bilhar, pudim de passas e planetário. Para entender melhor a formação do átomo e de partículas subatômicas, surge um ramo específico da ciência que a gente chama de mecânica quântica. Vamos ver agora. Um deles é Arnold Sommerfeld. Entretanto, para a gente poder compreender o modelo dele, a gente tem que olhar o seu antecessor, que é o Bohr. O modelo de Bohr foi eficiente para descrever átomo de hidrogênio, que retratava a transição de um elétron de uma órbita para outra, que por sinal era caracterizada como sendo circular. E então, o tal modelo não se aplicava aos elementos que possuíam mais de um elétron, considerados complexos. Para complementar o modelo do Bohr, surge o Arnold Sommerfeld. A primeira contribuição dele foi deixar de considerar as órbitas sendo circulares para caracterizá-las como elípticas. Ele relaciona a quantização aos eixos da elipse. Além de analisar a quantização angular já vista por Bohr, em que ondas são absorvidas ou emitidas em pacotes de energia, ele acrescentou a quantização do momento linear, porque a distância percorrida pelo elétron em uma elipse varia diferente do círculo. O modelo de Sommerfeld apresenta um núcleo não no centro, mas sim em um dos focos da elipse, aplicando de certa forma a lei de Kepler ao processo. E o modelo do físico que estamos estudando, S e PDF, são subníveis associados a órbitas distintas. Então ele ainda incluiu que as transições eletrônicas variam em uma unidade, ou seja, do S para o P, do P para o D, do D para o F ou de trás para frente. Outro fenômeno que chamava muita atenção dos cientistas era a natureza da luz. E assim como para os átomos, várias teorias foram formadas com hipótese para explicá-los. No século XVIII, teve a teoria corpuscular da luz, que quem criou foi Isaac Newton, e ele definiu que a luz era composta por corpúsculos materiais, que existiam independentes da visão. Ou seja, a luz como partícula, e essa teoria explicava fenômenos como a refração e a reflexão. Porém, não explicava os fenômenos da difração e da interferência. Para estes, foi preciso que Thomas Young elaborasse outra proposta, outra hipótese, em que ele apresentava a luz como onda. Essa teoria ficou conhecida como teoria da ondulatória da luz. Entretanto, o efeito fotoelétrico ainda não era explicado como a luz sendo somente onda. Foi Einstein, no século XX, que propôs que a luz fosse dual, ou seja, partícula e onda, para que pudesse ocorrer o efeito fotoelétrico. Entretanto, a partícula de Einstein não era a mesma que a partícula da teoria corpuscular, porque a partícula de Einstein era composta por fótons de energia. Broglie entendeu o caráter dual da luz para a matéria e fez o seguinte questionamento: se a luz, até então tida como onda, se comportava como partícula em certas situações, por que não o elétron, tido como partícula, não poderia se comportar como onda também? Broglie chegou à conclusão que isso poderia acontecer. Logo, o elétron era dual também. Mas não somente o elétron, Broglie foi além e verificou que poderia ser para prótons, nêutrons, átomos, moléculas. Vejamos essa experiência da fenda para entender como uma matéria reage, ao passar por uma fenda versus como uma onda reage. A matéria, no caso representada com uma bolinha de gude, ao passar pela fenda, ela incide somente na tira central do tapoer, somente em linha reta, enquanto a onda ela incide tanto no centro, com maior frequência, nas laterais da tira central, tanto para a direita quanto para a esquerda, e aos cantos, com pouca incidência. Dessa forma, é possível concluir que, mesmo com as intensidades diferentes, a onda atinge vários pontos. Isso ocorre porque ela sofre interferência, podendo aumentar de tamanho quanto diminuir. O nome dessas respectivas interferências são a construtiva e a destrutiva. O elétron,
Como ele foi verificado pelo Broglie, ele é dual, ou seja, ele pode ter o mesmo comportamento da matéria representado pelas bolinhas de gude, como em certas situações ele pode ter o comportamento da onda. Mesmo isso, ele sendo pequenas partículas de matéria. Uma hipótese do motivo dele ter esse comportamento é ele se dividir, sair como partícula, virar uma onda e voltar como partícula. Contando com esse caráter duo, também ajuda-nos a entender o motivo de não ser possível saber exatamente onde o elétron está, pois como na onda só sabemos sua velocidade, amplitude, comprimento e frequência, na partícula não sabemos sua posição, sua velocidade e ao mesmo tempo. A inviável maneira de calcular a posição exata do elétron em sua eletrosfera fez surgir uma equação de onda muito complexa, que definia a maior probabilidade de ele estar. O responsável por elaborar essa equação foi Schrödinger, e a solução para essa equação é composta pelas seguintes partes. Número quântico principal representado por N. Esse está associado à energia de um elétron e indica em qual nível de energia o elétron está, sendo que conforme o nível aumenta, a energia e a distância do elétron ao núcleo também aumentam, e ele vai ficando mais afastado. Os possíveis valores de N são 1 para o nível K, 2 para o L, 3 para o M, 4 para o N, 5 para o O, 6 para o P e 7 para o Q. Número quântico secundário, cujo também pode ser chamado de azimutal, representado por L. Trata-se dos subníveis. Esses estão associados ao formato geral da nuvem do elétron. Os números quânticos N e L são relacionados, e o núcleo máximo de elétrons em cada subnível é, para o subnível S, 2, para o subnível P, 6, D, 10 e F, 14. Por fim, o número quântico magnético, representado pela letra M ou Ml. Este é responsável por indicar o orbital em que o elétron se encontra, visto que cada subnível é composto por vários orbitais, com exceção do subnível S, que possui apenas um orbital. Os demais, para o subnível P, existem 3 possíveis orbitais, -1, 0 e 1. Para o subnível D, existem 5 possíveis orbitais, -2, -1, 0, 1 e 2. E para o subnível F, existem 7 possíveis orbitais, -3, -2, -1, 0, 1, 2 e 3. Esses 3 números quânticos são a resposta para aquela complexa equação de Schrödinger. Porém, existe um quarto número quântico nomeado spin, e representado pela letra S ou ms, que é a solução para a equação de Irau. Mas unido aos outros 3 números quânticos oferece um lugar mais preciso de identificar a posição do elétron. O spin é responsável por indicar o movimento do elétron dentro do orbital. Os valores podem ser menos, meio e mais meio. Assim, 50% de chance de o elétron estar girando para um sentido e 50% de chance para o outro. A maneira de preencher o orbital é orientado pela regra de Hund, que determina que primeiramente os orbitais devem ser preenchidos com a orientação do spin para depois preencher com a orientação contrária à do spin. O último elétron deve ser colocado e chamado elétron diferencial. Agora, para analisar essa última situação descrita, podemos observar a bacia sendo o orbital e as bolinhas de gude sendo os elétrons se movimentando.